eu sou Luciana Lamarca, psicóloga clínica e professora do Estudo Dirigido Psi. Estou aqui hoje para passar para vocês algumas informações importantes sobre o nosso curso preparatório para a Marinha pré-edital. Então, primeiramente, a gente vai estar aí se baseando no último concurso, que foi o desse ano de 2018 para o ano de 2019. Então, a organizadora do concurso é uma organizadora própria, que é da Diretoria de Ensino da Marinha. Foram duas vagas, essas duas vagas para o corpo técnico do Corpo Auxiliar da Marinha. Pré-requisito, apenas ter menos de 36 anos de idade no ano do curso de formação, ou seja, no ano seguinte ao ano onde a prova é realizada. A remuneração bruta está em 10.524, uma remuneração aí bastante atraente, E a prova aconteceu no dia 1º de julho de 2018. As etapas do concurso. Primeira etapa, a gente tem aí uma prova escrita, objetiva de conhecimentos profissionais. A gente vai aí mais à frente detalhar aí essa estrutura de prova e quais são os conteúdos programáticos para esses cargos de psicologia. A gente tem uma segunda etapa de redação e a etapa de eventos complementares, que são constituídos em 6 itens. Então vamos lá. Primeiro, verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, e aí no caso natação e corrida, avaliação psicológica, verificação de documentos e prova de títulos. O que é importante aqui a gente se ater nesse slide? Primeiro, sempre lembrar que a gente então vai ter aí 2 provas escritas, que é a prova objetiva de conteúdo específico e redação. E quando a gente fala desses eventos complementares, é importante que vocês estejam atentos, principalmente para a parte documental, para não deixar para cima dos prazos, já que a gente tem muito tempo hábil aí de organização, para ficar atento, além da parte de documentação, teve uma etapa aí de títulos, então vamos verificar se está tudo ok, se a gente tem esses documentos em mão, se está de fácil acesso, se não tiver, já providencia. Outra etapa importante, que é a questão da aptidão física. Não deixe também para cima da hora de buscar quais são os exercícios, de que forma se preparar. Vai aos poucos também se colocando aí em movimento. No caso tem a natação, que não é comum para todo mundo, tem muita gente que não curte, que não sabe nadar. Então preste atenção ali no edital e vai fazendo um pequeno treino, porque é muito, muito desagradável você ter pontuação excelente na prova e de repente ficar reprovado nessa parte, ou de documento ou mesmo da aptidão física. Então, deem atenção para cada item aí desses nossos slides, as etapas do concurso, porque todas elas são importantes para você conseguir o resultado final favorável. Em relação ao conteúdo programático, bom, a gente está fazendo uma análise principalmente das provas de 2012 até agora, em 2018. Então, a gente vai focar aqui, no caso do conteúdo programático, mais especificamente para esse último edital, para esse último concurso de 2018 e 2019. Então, a gente tem a parte de legislação, que inclui o Código de Ética, elaboração de documentos da avaliação psicológica, que é a Resolução 07 de 2003, e a Lei 10.216 de 2001, que tem a ver com a reforma psiquiátrica. Outro conteúdo, psicologia clínica, quais são os itens que estão incluídos nesse conteúdo? Psicoterapias, ou seja, psicoterapia breve, psicoterapia cognitivo-comportamental e psicanálise, psicodiagnóstico, exame psíquico, sendo funções psíquicas e suas alterações, classificação e tratamento dos transtornos mentais e do comportamento, ou seja, a gente está falando aí de psicopatologia, psicologia hospitalar, dependência química, diagnóstico e tratamento, saúde mental e atenção psicossocial e mediação de conflito. Então, são os itens que estão aí incluídos no conteúdo de psicologia clínica. Além desses, psicologia escolar, teorias da aprendizagem, dificuldades de aprendizagem,
relação professor-aluno e orientação profissional. Mais um conteúdo, psicologia do trabalho, recrutamento e seleção, psicometria, testes psicológicos, entrevista, treinamento e desenvolvimento de pessoas, gestão e avaliação de desempenho humano, gestão por competências, liderança, motivação no trabalho, grupos e equipes de trabalho, conflito e negociação, desenvolvimento interpessoal, clima e cultura organizacional, saúde mental e trabalho. E ainda, o conteúdo de psicologia aplicada em situações de emergências e desastres e metodologia de pesquisa em psicologia, elaboração de instrumentos de pesquisa com coleta, análise e interpretação de dados. Então a gente percebe que é um conteúdo programático extenso, né? A gente tem aí praticamente todas as áreas da psicologia com os seus recortes, né? E a gente percebe um volume maior ligado à psicologia clínica e à psicologia do trabalho. Então, por que a gente está aí oferecendo um pré-edital? Justamente para que você tenha mais tempo para se organizar material de estudo, assistir as videoaulas e com isso não ficar na aflição e na afobação, né, quando sai o edital já com um tempo mais curto de preparação. Em relação à redação, como eu falei, é importante ficar atento aí, é uma etapa do concurso, então não pode ser desmerecida, né? Então, do que se trata? A gente teria aí uma dissertação, né, escrita em letra cursiva, com ideias claras, coerentes e objetivas, cujo título, né, o título da redação, versará sobre o assunto considerado de importância pela administração naval. Então, não poderá ser escrita em lenta de imprensa, deverá ter no mínimo 20 linhas contínuas, considerando o recuo dos parágrafos, e no máximo 30 linhas. Então, isso está previsto em edital. Então, por que a importância disso, né? Qual a importância disso? Vocês treinarem, né, assim, escreverem redações com temas atuais, com temas ligados, né, à Marinha, à administração naval e dentro desse perfil. Né, uma dissertação com letra corrida, tendo entre 20 e no máximo 30 linhas. Então, é um bom treino já sabendo o que é esperado de vocês na hora da prova. E especificamente sobre a estrutura das questões, né? A gente trouxe aqui alguns dados importantes em relação às provas anteriores, né? Como eu falei, desde 2012. Então, quais são aí os apontamentos importantes em relação ao histórico de provas da Marinha? Primeiro, né, todas as questões fazem referências aos autores ou documentos em seus enunciados. Então, você vai ter aí que realmente ter o conhecimento específico de cada área, porque a referência da origem daquela questão, o autor, ou a resolução, ou a lei, ou o documento específico, ela já consta do enunciado. Então, se por um lado ela exige de você um estudo mais detalhado, por outro, ela também te localiza, ela te facilita na localização do que está sendo dito e do que ela espera como resposta a partir do olhar daquele autor específico ou daquele documento. Outro ponto importante, as opções de respostas são bastante parecidas com pegadinhas. Então aí é o que a gente sempre orienta, lê a questão inteira, todas as opções de respostas. Esse tipo de questão pegadinha, às vezes, é em cima de uma palavrinha, em cima de uma pontuação, né? Aquela situação, é facultativo, é obrigatório. Então fiquem atentos com a leitura, uma leitura atenciosa, né? A cada item de possibilidade de resposta, que aí você já vai descartando aqueles que mais claramente não têm a ver com o enunciado, para poder analisar de forma mais clara, né, todos os detalhes daquela questão. Outro ponto. Vale ler todos os enunciados e opções de resposta com cuidado antes de responder a pergunta, né? Justamente o que eu acabei de colocar. É só assim que vocês vão conseguir fugir das pegadinhas e ter, né, uma posição mais certeira aí em relação a cada questão. Nem todos os autores que são citados nas questões estão presentes na bibliografia recomendada. Então,
Então, isso é importante até quando a gente pensa em recurso, né? Todos os editais que são ligados à área militar, eles são editais assim, minuciosamente elaborados em relação às etapas, à estrutura das questões. Dificilmente é possível entrar com algum recurso, porque está tudo muito claro e muito minucioso. Então, eles têm esse cuidado em relação, inclusive, à bibliografia. Eles colocam como bibliografia sugerida, né, em relação àquele conteúdo programático. E aí vem esse destaque no edital. A bibliografia sugerida não limita nem esgota o programa. Serve apenas como orientação para as bancas elaboradoras de provas e para os candidatos. Então, com isso, ele escapa, né, de qualquer recurso que possa dizer que aquele autor específico não estava incluído na bibliografia. Então, quando a gente prepara o nosso curso, a gente vai estar atento não só aos autores da bibliografia, mas em relação ao próprio conteúdo programático, né? Ao longo desses anos, o que vem sendo pedido e exigido pela banca examinadora, especificamente aqui da Marinha. E aí a nossa parte, né? Por que fazer um curso preparatório pré-edital para a Marinha? Então, primeiro, a gente tem que lembrar da importância e da grandiosidade desse concurso, porque se trata, né, de um cargo aí permanente, ou seja, de oficial de carreira, né? O psicólogo entra para o Corpo da Marinha como tenente e ele tem possibilidades de crescimento aí ao longo dos anos, de crescimento internamente, né? Galgando aí os passos do percurso que ele vai estar traçando como psicólogo. Então é bastante interessante isso, né, para você poder se desenvolver e ter um crescimento de carreira dentro da sua profissão. O segundo ponto é importante, o único pré-requisito é a idade, então é bem interessante também, não tem mais nada além disso. Óbvio que como você, como psicólogo, vai precisar estar inscrito no Conselho Regional, né, de referência e ter aí o limite então de 36 anos, no caso da Marinha. Excelente remuneração, né, um outro atrativo aí para fazer esse concurso. A maior parte da bibliografia já foi explorada nos concursos anteriores, então a gente tem essa forma, né, de estar trabalhando nos editais anteriores e tendo disponível as próprias provas, que isso é fundamental, né, já que a banca é própria. O interessante é que a gente se exercite para essa prova com as provas anteriores, então a gente consegue ter aí uma coletânea de provas desde 2012 para cá, funcionando como um exercício importante para a fixação do conteúdo programático. E, obviamente, quem começa agora vai ter um tempo maior para estar se familiarizando com o referencial bibliográfico e organizando os seus estudos, né? E aquilo que a gente sempre fala, organizando os seus estudos dentro de um projeto possível, né? Não adianta a gente querer fazer um projeto ideal, né, de 8 horas diárias de estudo, se a gente trabalha, se a gente tem outros compromissos. Então é criar um projeto real, que de fato você consiga cumprir, porque isso vai diminuir a sua frustração de ver aquele planejamento nunca alcançado e ainda vai te estimular a seguir, né, com essa organização. Então, tendo esse tempo maior, obviamente você vai conseguir muito mais facilmente um planejamento adequado e possível. E aí a gente vai falar um pouquinho para encerrar justamente dessas dicas e orientações em relação ao estudo, né? A primeira coisa importante quando sai um edital é justamente fazer uma leitura detalhada desse edital e ficar atento à questão de documentos e etapas. Como a gente está falando de um preparatório pré-edital, a gente justamente pontuou aqui para vocês esses pontos do último edital, para vocês já irem se familiarizando, irem conhecendo essas etapas e já ir estudando e se organizando dentro desse contexto que é o concurso da Marinha. Então não precisa esperar o edital ser lançado para vocês terem essas informações. Logicamente, quando o edital do ano que vocês forem fazer um concurso for lançado, tá valendo essa dica. Leiam o edital minuciosamente, mas já aproveite as informações que a gente pôde aí brevemente estar passando para vocês para ir se organizando. Um segundo ponto, né? Atenção à totalidade da prova, não subestimar redação. Aqui no caso, esse ano a gente teve a parte de conteúdo específico e redação. Então, assim, não tome essa parte, redação, como uma bobagem ou mesmo que ela fique no esquecimento. Um bom exercício também é você aproveitar algum tema do estudo
E justamente para ver se você já está ok naquele conteúdo, faça uma redação sobre ele. E aí faça uma redação nos moldes que o edital está pedindo, né? Uma dissertação de 20 a 30 linhas, de forma à mão, logicamente, né? De forma corrida. Então aproveite que você vai estar exercitando aquele conteúdo específico que você estudou e ainda fazendo um exercício de escrita em relação aí a uma redação. Outro ponto importante, a gente já falou aqui que a Marinha tem uma banca examinadora própria, então aproveite as provas anteriores para enriquecer o seu estudo. A gente lá no curso preparatório já deixa disponível tanto as provas quanto os gabaritos desde o ano 2012. Então, estudando conteúdos, aproveite para fazer os exercícios dessa banca específica, já que a gente tem bastante material disponível. Além disso, a gente tem as apostas individuais, né? Obviamente, cada um vai poder se planejar e se organizar de acordo com o percurso próprio, né? De estudos anteriores, inclusive, como eu coloquei, do tempo disponível de cada um, para poder, então, investir, né, seu tempo, sua disponibilidade nessa preparação, focando aí no conteúdo programático que a gente já tem com bastante material para essas aulas. E, obviamente, o controle emocional na execução das provas faz toda a diferença e, nesse ponto, quem consegue estudar com bastante antecedência acaba tendo mais facilidade, né, de se controlar emocionalmente para a prova. A gente sabe que quanto mais preparado e mais confiante está o candidato, mais chance ele vai ter de ter uma atenção, uma tranquilidade na hora da prova e aí ter um resultado mais positivo. Então, a nossa ideia aqui é estar com vocês nesse pré-edital da Marinha, né? Vocês já conhecem o nosso estudo, a gente tem as videoaulas, a gente tem material didático que vocês podem baixar em PDF, então tem tanto a apostila como os slides que são utilizados na aula. Então, aproveitem, inscrevam-se e a gente se vê em breve. Bons estudos!